Desde o início da sua vida, Deus contou uma verdade a seu respeito. Você é minha filha amada. O pecado modificou a frase para: você não é a minha filha amada. O abuso sussurrou: você quis e ficou calada. A culpa ouviu e disse: você é indigna e não vale nada. A pornografia interpretou: eu posso fazer você se sentir amada. A vergonha ameaçou: se contar para alguém, você estará acabada. O relacionamento abusivo inventou: você não merece mais do que isso. A dor chegou ao seu lado e sentenciou: tudo em que você toca estraga. Mas essa não é a verdade, muito menos a sua verdade. Jesus é a luz do mundo, e quando ele chega, as trevas se dissipam e a paz reina. Oi, meu girassol, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Não esquece de deixar o seu like abençoado. Antes de tudo, deixa eu te avisar, essa é a parte 2 de um vídeo, então se você ainda não assistiu a parte 1, assiste, o link tá aqui no card, tá bom? Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para você estar por dentro de tudo que rola. Todos os dias, às 10 da manhã, tem um devocional novo aqui no meu canal. E lá no meu Instagram, toda quinta-feira, às 8 horas, eu estou fazendo uma live. Seja com convidado, seja sozinha, mas essa live é para o Senhor falar contigo e é para te edificar. Se você puder assistir essa live, então já vai lá, aproveita e me segue, @RebecaGirassol, beleza? Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Nessa segunda parte desse vídeo, eu quero contar pra você como que foi que eu comecei a superar o abuso sexual. Bom, quando eu fui abusada eu era muito pequena e isso eu nunca contei aqui no canal. Algumas pessoas próximas a mim sabem desse ocorrido, porém não foi nada fácil superar o abuso sexual. Quando eu era criança, que eu sofri o abuso, na mesma época, pouco tempo depois do abuso, o abusador, ele me ameaçava muito. Ele ameaçava a minha família, ele dizia que iria matar minha mãe e os meus irmãos e que me deixaria viva para mim aprender a parar de ser fofoqueira. Como eu era muito criança, eu acreditava, eu achava que ele realmente poderia fazer isso. Mas teve um dia que eu tomei coragem e aí eu contei para uma pessoa. E eu não contei exatamente como foi, eu não contei assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu fui abusada, porque não é essa a linguagem de uma criança. Mas eu lembro que eu cheguei em uma pessoa e falei, olha, sabe fulano? Ele me mostrou o pipi. Eu lembro de falar exatamente essas palavras. E essa pessoa falou, sério? Como foi? Só que eu fiquei com vergonha e acabei não contando todo o resto, tudo que tinha acontecido. E aí eu acho que essa pessoa achou que eu estava mentindo. Ela acabou não me levando a sério e só piorou um pouco a situação. Pouco tempo depois acabou surgindo um boato pela igreja de que quando eu crescesse eu seria ladra de maridos, porque alguém sonhou comigo que eu estava roubando o marido de alguém. E nessa época eu só tinha 5 para 6 anos de idade. Então, ao invés de me ajudar, essa pessoa acabou não prestando muita atenção no que eu havia falado para ela. Ela achou que eu era uma criança, que eu estava inventando história e ficou por isso mesmo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Na maioria dos casos que uma criança ela relata que alguém fez algo com ela, na maioria dos casos ela está falando a verdade. A possibilidade de uma criança inventar uma mentira relacionada a esse tipo de abuso é somente se ela for instruída por alguém. Mas se uma criança de livre e espontânea vontade, sem a influência de terceiros, chegar em você e relatar, fazer algum comentário estranho, algo diferente, você notar, procura investigar, abra seus olhos, procure tentar ajudar essa criança. A mudança de comportamento, uma criança que sofre abuso, ela dá sinais, então fique atento aos sinais. Depois dessa pessoa ter acabado com as minhas esperanças, eu praticamente imaginei que ninguém acreditaria em mim, afinal eu era só uma criança mentirosa, e na minha cabeça foi como se por um tempo o abusador tivesse certo. Ele estava certo, quem que vai acreditar numa criança? E então eu vivi um período nesse cativeiro psicológico. Porém, graças a Deus, essa pessoa acabou se afastando completamente da minha família, cortando os laços comigo. E apesar dos abusos terem acontecido mais de uma vez, quando essa pessoa cortou laços com a minha família, nunca mais eu vi ela na minha vida.
Pouco tempo depois, na minha adolescência, eu já estava entendendo mais ou menos como que funcionava a questão de virgindade e tudo mais. Eu não me lembrava dessas coisas que tinham acontecido na minha infância. Até que, de repente, eu comecei a ter gatilhos de lembrança. Aos 13 para 14 anos, eu lembro de ter gatilhos de lembrança, de lembrar de coisas e ficar me questionando se isso havia acontecido ou não. Até hoje, eu ainda não consigo me lembrar de boa parte da minha infância, porém eu tenho frescas algumas pequenas memórias e outras eu lembro com dificuldade. Isso acontece porque o cérebro ele faz isso. Ele bloqueia algo que te traumatizou para que você não sofra. Então, a minha memória ela é bloqueada em algumas coisas. Eu não consigo me lembrar de boa parte da minha infância. Quando caiu a ficha de tudo que tinha acontecido, de que eu realmente tinha sido abusada e que aquilo tinha acontecido comigo, eu fiquei muito mal. Eu não contei pra ninguém, eu fiquei muito envergonhada, eu não procurei ajuda. Eu desabafei talvez com alguns amigos na época, mas foi algo que me abalou muito, foi algo que mexeu muito comigo. Afinal, você nunca imagina estar nesse tipo de situação e aí, puf, acontece com você. Nessa época, uma tia minha tinha aberto uma igreja, então foi quando eu comecei a congregar, e aí eu conheci Jesus, mas ainda assim eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, porque eu não tinha discernimento, eu tinha ali meus 14 anos e eu não tinha um entendimento para saber que se eu liberasse perdão eu seria curada, para saber que se eu entregasse as minhas dores a Jesus eu seria tratada, eu não tinha essa sabedoria. Então foi um longo período difícil até a minha conversão. Eu realmente fui curada de todas as minhas dores apenas com os 19 anos, ou seja, no ano retrasado. Um ano antes de eu começar o meu canal, eu tive algumas experiências com o Senhor, onde Ele tocou nas minhas feridas, onde Ele me sarou, Ele me tratou. E olha, Ele me ensinou que quando a gente libera o perdão, quando a gente libera o perdão completo mesmo, a gente sara a nossa alma. E foi o que aconteceu comigo. Mesmo sendo difícil, foi necessário eu passar por tudo isso para liberar o perdão sobre essa pessoa, para começar a cura sobre mim. E agora eu vou te contar, sabe como eu superei? Quando eu entendi que essa pessoa ela também foi machucada, essa pessoa também foi ferida por alguém. E aí eu tinha uma escolha, ser igual a ela, ferir outras pessoas, ou levar a cura, ou fazer o que Jesus falou, para a gente ser a luz do mundo. Então eu escolhi ser a luz do mundo. Enquanto eu trabalho para o Senhor, enquanto eu faço as coisas para o reino, o Senhor cuida de mim. Nada me falta, o Senhor supre todas as minhas necessidades. Muito fácil eu chegar aqui e falar para você, libera o perdão que vai ficar tudo bem. Mas eu quero te dizer, eu também sofri, eu também chorei, eu também tentei culpar a Deus, mas quando eu entendi, eu vi que o perdão era o melhor caminho. E eu estou te falando para perdoar porque é o melhor caminho. Libera o perdão, independente de quem seja, independente de onde esteja. Libera o perdão e deixa a paz que excede todo entendimento humano entrar sobre você. Deixa o Espírito Santo começar a sarar as suas feridas. Foi uma escolha minha vir aqui e expor essa situação a você. Mas é porque eu quero que você saiba, hey, você não tá sozinho. Você não está sozinha. Além de mim, existem muitas outras pessoas que também querem te ajudar. E além de todos nós que queremos te ajudar, você tem um Pai. Um Pai que está no céu, está cuidando de você. Mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis, não significa que o Senhor não está trabalhando a seu favor. Não significa que Ele te deixou de lado ou que Ele abriu mão da sua vida. Você é importante, você é filho, você é filha, você é amado por Deus. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e que você saia daqui transformado, que você saia daqui abençoado. Talvez de conhecimento, talvez você tenha sido edificado, talvez você conheça alguém que passou por essa situação. Então não sai daqui
aqui, sem copiar o link desse vídeo e encaminhar para essa pessoa. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Por favor, deixa o seu like abençoado, porque isso me ajuda. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Toda quinta-feira tem live lá no meu Instagram, tá bom? E todos os dias aqui no YouTube e em todas as minhas redes sociais tem devocional para edificar a sua vida. Então é isso. Um beijo enorme, meu girassol, e até o próximo vídeo.